Olá, meus amados e preciosos irmãos em Cristo Jesus. Shalom, shalom e shalom para todos. Mais uma vez estamos aqui nesse domingo maravilhoso, abençoadíssimo, trazendo aqui a palavra de Deus para todos aqueles que querem nos ouvir, que desejam nos ouvir. Esperamos que você seja muito abençoado nesta manhã com a palavra que temos para ministrar aqui, dando sequência ao nosso tema, chamado Fundamentos do Reino, né? Estamos ministrando sobre o fundamento da unidade. Já estou vendo o pessoal entrar rapidinho, Ana Paula, Raquel, Cláudio, pastora Tânia Bandeira, maravilha. Isso mesmo, vamos entrando rapidinho, todo mundo entrando ao mesmo tempo, né? É o início do nosso culto, né? Vamos orar para começar. E esse tema que estamos ministrando é o fundamento do reino. Nós estamos falando aí sobre fundamentos do reino. Pastora Leide Godoy, lá de Aparecida. Apóstolo Márcio de Almeida, muito obrigado, meu querido, por estar aí com a gente. Ivo e Carmen Romano, lá dos Açores, no meio do Oceano Atlântico. Olha onde chega a nossa transmissão nessa manhã, graças a Deus. Ivo, um grande abraço para você e para a Carmen também. Deus abençoe vocês. Estão lá no arquipélago dos Açores, em Portugal. Tânia Celestino, amém. Deus abençoe. Josi Prado, bom dia, Josi. Josi não perde uma, graças a Deus, Deus te abençoe. Então, nós estamos falando sobre fundamento, porque a igreja precisa conhecer os fundamentos do reino para saber como ver, né? Henrique, Deus te abençoe, Henrique, poderosamente, né? Doris, chegando todo mundo junto ao mesmo tempo, e depois hoje a galera está entrando de uma vez só. Abrimos as portas da igreja e todo mundo está entrando. Deus abençoe vocês, né? Então, o cristão, ele precisa conhecer a palavra. Porque o cristão, ele não pode ficar indo para a igreja como se fosse um bando de gente que vai, canta, pula, se alegra e tal, dá um abraço, dá um beijo e depois vai embora. Não pode ser assim, de forma nenhuma, né? Então, vamos estar esta manhã transmitindo a nossa palavra e que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Aleluia, graças a Deus. Então, irmãos, já está na hora, vamos orar e ministrar. Senhor, meu Deus, te rendemos graça nesta manhã. Manhã abençoada, manhã maravilhosa, manhã na tua presença, meu Pai. E eu sei que muitas e muitas pessoas estão entrando agora para assistir essa mensagem, essa palavra. E eu quero pedir ao Pai amado que a bênção que tu trouxeres para nós nesta manhã possa alcançar todos eles onde estiverem. Em suas casas, em seus carros, ou caminhando na rua, onde estiverem, sejam todos abençoadíssimos em nome de Jesus. E eu te peço, Pai, que a palavra desta manhã seja uma palavra de poder, de bênção, de revelação, principalmente de revelação. As nossas almas, nosso espírito está sedento por uma revelação do Senhor, para saber se nós estamos realmente fazendo a coisa certa ou não. E a tua palavra, Senhor, a tua palavra é a maior fonte de revelação que nós temos nessa terra. Portanto, Pai, que teu Espírito Santo, que nos acompanha, que nos ajuda, que estende as mãos sobre nós, nos abençoe nesta manhã e seremos gratos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Paula Ventura também assistindo. Deus te abençoe, minha filha, minha sobrinha. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos então falar hoje sobre Victor Avilés, apóstolo Victor Avilés, lá de Tampa, na Flórida. Silvia Maria, meu genro. Deus abençoe, Victor. Nós vamos ministrar nesta manhã, sobre as 10 características da igreja. As 10 características elaboradas pelo Senhor, não por nós aqui na terra, né? As 10 características, o desenho da igreja, a fórmula que Deus desenhou para que a igreja fosse criada a partir dessa fórmula. Então, nós vamos ver que hoje na terra, uma pessoa tem uma ideia, tem uma chamada visão, costumam falar visão, e então inicia uma igreja, começa uma igreja. Mas nem sempre essa igreja que está na cabeça do pastor, da cabeça do pioneiro, daquele que vai abrir a igreja, nem sempre aquilo que está na cabeça dele é o desenho que está na palavra de Deus. Então o que eu quero mostrar aqui hoje é o desenho da igreja que o Senhor entregou aos apóstolos para que eles pudessem estar então desenvolvendo, fazendo a igreja crescer em nome do Senhor Jesus.
O nosso tempo aqui é muito curto, eu não sei se eu vou conseguir falar das 10 características, são 10. Não sei se eu vou conseguir falar das 10 características de modo geral. Mas, se eu não puder, falo pelo menos a metade. Na terça-feira, às 17 horas, né, continuaremos esse estudo. Né? A primeira coisa, a igreja na terra, lá em Jerusalém, ela teve que se manifestar. Durante o tempo em que Jesus Cristo, Samuel Farjão também, lá da Barra da Tijuca, uma esposa da Miriam, Deus te abençoe, Samuel. Em nome do Senhor Jesus, você e a Miriam, um beijo para vocês. Boker Tov para vocês. Então, quando ela se manifestou para o público, se manifestou para o povo, porque ela saiu do coração de Jesus Cristo, do interior dele, porque ela já estava gerada nele, e nesse tempo que ele permaneceu com os apóstolos, ele estava gerando a igreja no coração deles, né? Então, quando chega no dia de Pentecostes, essa manifestação do que é a igreja, ela passa então para... Flávia, me arranja água, por favor, um copo d'água. Obrigado, desculpe aqui, irmãos. Então, estava no coração dele, e durante 3 anos e meio que Jesus Cristo caminhou na terra com seus discípulos, ele gerou no coração deles, ele fez gerar no coração deles, então aquilo foi sendo gerado. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce lá no cenáculo, onde estavam todos reunidos, e aí a igreja se manifesta para o mundo, a igreja nasce para o mundo. Né? Aí as pessoas começaram a ver, então, começaram a tentar entender o que era a igreja. Esses primeiros apóstolos, os apóstolos pioneiros, eles então tiveram o encargo, a responsabilidade de manifestar para o povo o que era esse tal desenho da igreja que estava no coração de Deus, passou para o coração deles e agora ia passar para o coração do povo. Bem, não foi uma tarefa muito fácil, porque hoje nós temos a Bíblia para nos acompanhar, nós temos a Bíblia para estudar, nós temos aí os 66 livros da Bíblia, num livro só, mas eles não tinham nada disso, o povo não tinha nada disso naquela época. Não havia livro, como existe hoje, né? Não havia caderno para anotar como existe hoje. Então, eles iam para a igreja e ouviam, prestavam bem atenção naquilo que estava sendo ensinado e guardavam também no seu coração. Então, a tarefa não era muito fácil, obrigado. Não era muito fácil, uma tarefa difícil, porque no culto, na reunião, eles tinham que prestar muita atenção para não perder uma só palavra. Não é hoje que a pessoa está na igreja, mexe no celular, olha para um lado, olha para o outro, conversa com um, conversa com o outro, levanta, vai no banheiro 2, 3 vezes. Então, ele perde a mensagem porque não se concentra. Ele perde a mensagem porque não tem foco. São 40 ou 50 minutos de mensagem e às vezes tem pessoas que não conseguem focar para entender e guardar a palavra. Bem, então, essa igreja foi manifestada naqueles dias, né? E o povo saiu então para as ruas e começaram a ministrar. E Pedro foi o primeiro anunciador. Pedro sabia muito bem o que Jesus Cristo queria e começou então a manifestar para o mundo esse modelo de igreja que nós vamos estudar hoje, né? Então, os apóstolos apresentaram as 10 características da igreja. Por isso a igreja de Jerusalém ela é citada como sendo modelo de igreja primitiva. Quando nós falamos igreja primitiva, não estamos nos referindo a Gálatas, a Éfeso, a Tessalônica, a África, a Europa, a Ásia, nada disso. Igreja primitiva era de Jerusalém. Foi a primeira, a pioneira, e dali então saiu todo o ensinamento para as demais igrejas. Então vamos prestar muita atenção, porque a igreja nasceu no coração, no seio dos judeus, e olha que a mentalidade deles era muito difícil para entender essa nova ordem, essa nova comunidade que estava surgindo e contrariando, inclusive, os interesses daqueles rabinos, daquelas pessoas radicais que não gostavam, nem pensavam, nem imaginavam que aquele Senhor Jesus Cristo que tinha chegado ali era realmente o Hamashia, né? Yeshua Hamashia, o Messias. Então, eles tinham dificuldade de entender, mas mesmo assim, quando o modelo foi apresentado da forma correta, do jeito certo, houve uma prosperidade tremenda. Porque numa só pregação, num só dia, debaixo de uma unção poderosíssima, os apóstolos, né, tendo Pedro aí como líder na hora, liderando tudo, naquele momento,
a igreja teve uma conversão em massa em Jerusalém, no meio da festa toda que estava havendo de Pentecostes. Então, realmente foi algo extraordinário, porque o pacote, o modelo, o molde, a fórmula foi entregue da maneira correta. E quando nós entregamos ao povo a igreja que está no coração do Senhor, o povo se converte. Porque o modelo do Senhor, o desenho que ele fez para nós, é infalível, não falha. A igreja só passou a falhar quando começou a introduzir nela o humanismo, as ideias humanas, a mentalidade humana, as opiniões humanas, a fórmula humana, o que você acha, o que você pensa, o que você crê, o que você não crê. Começou a entrar humanismo, filosofia, um monte de coisa que não está na palavra e que, na verdade, é fruto do coração humano e não do coração divino. Por isso nós temos falhado tanto, porque a nossa filosofia humanista não convence ninguém. O que convence alguém é realmente a graça, o poder, a direção e o modelo apresentado pelo Senhor, gerenciado aqui na terra. A gerência desse modelo, a gerência desse desenho é feita pelo Espírito Santo. Ele veio à terra justamente para isso, para nos orientar dessa forma. Então vamos lá. Eu quero apresentar para vocês a primeiríssima característica da igreja. Da igreja que foi desenhada por Deus. Eu vou insistir muito nisso. Esse modelo, esse desenho não é dos apóstolos. Ele é o desenho estabelecido pelo Senhor para que a igreja funcionasse aqui na terra. Você vai ver uma coisa interessante, muito curiosa mesmo, é que essas 10 características, elas foram desenhadas dentro da unidade. Ou seja, o Senhor disse, eu não quero uma igreja fora desse padrão. Eu quero uma igreja onde todas as manifestações serão sempre dentro da unidade. Ou seja, uma igreja padrão de unidade, padrão único. Uma igreja que convencesse as pessoas que ela seria a mesma em Jerusalém, na Galácia, em Éfeso, Tessalônica, em vários lugares do mundo, na África, na Europa, na Ásia, e depois se espalhando por toda parte do mundo. Esse era o modelo e ainda é o modelo. Esse modelo, meus irmãos, ele nunca foi mudado. Preste bem atenção nisso. Isso é uma palavra forte que eu estou dando para vocês. O modelo estabelecido por Deus em Jerusalém, ele nunca foi mudado até hoje. Os homens é que mudaram. A humanidade que mudou, a filosofia humana que mudou, a incredulidade humana que mudou, a visão humana que mudou, a manifestação de cada líder, cada obreiro é que mudou. Mas o padrão divino não mudou. A própria Bíblia diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nele não existe sombra de variação. Nós é que mudamos, a igreja continua a mesma. A primeiríssima característica que você vê lá no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42, aliás, Atos, ali o início, o versículo capítulo 2, é onde estão todas essas características. Vamos lá. Número 1, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha que coisa maravilhosa. 12 homens que não tinham uma fama rabínica, 12 homens que não tinham lá conhecimento, que ninguém os conhecia, eram pescadores, eles não eram de Jerusalém, eles eram lá da Galileia, a maioria, né? Pelo menos 10 deles eram de lá. Judas Iscariote já tinha ido embora, né? Tinha morrido, tinha se matado, e depois entrou Matias no lugar dele, mas eles não eram conhecidos ali. E de repente esses homens desconhecidos aparecem no meio de uma multidão gigantesca. Tinha pessoas de várias partes do mundo, porque era Pentecoste, e o judeu, onde ele está no Pentecoste, ele vai a Jerusalém para festejar, estavam todos ali, e de repente começa a igreja. Quando a igreja começa, qual foi o objetivo, o objeto dado a eles, né? O entendimento, o norte, para que eles pudessem acreditar? Não tinha nada. A única coisa que tinha, meus irmãos, era a palavra dos apóstolos. Ou seja, eles tinham que ter uma palavra que tivesse credibilidade. Guarde bem esta palavra de Deus que tenha credibilidade. É claro que a palavra de Deus, quando sai da boca de Deus, ela vem com credibilidade para o nosso coração. Ela é perfeita, ela vem com credibilidade. Porém, quando entra no nosso coração, que nós pegamos a palavra do Senhor e começamos a misturar com a nossa palavra, com a nossa ideia, com o nosso pensamento, com o nosso entendimento, com a nossa exegese, com tudo aquilo que nós imaginamos, nós misturamos e entregamos o povo. Cometemos o nosso primeiro erro. Porque nós, líderes, temos que fazer o povo entender que a nossa palavra, a palavra divina, que vem para a nossa boca para ser ministrada, ela tem que ter
credibilidade. Então eles começaram a ensinar e as pessoas passaram a acreditar, porque eles falavam de tal maneira, com tal convicção, com tal unção, com tal poder, com tal autoridade, que as pessoas ficavam maravilhadas. Esses homens estão falando a verdade. A palavra deles é poderosa, é maravilhosa, é uma palavra perfeita. Que coisa impressionante. Esse homem era pescador e agora está falando coisas poderosas, coisas que nós nunca ouvimos, coisas que os rabinos nunca nos disseram, que os fariseus nunca nos ensinaram, os saduceus nunca disseram, os essênios nunca falaram, eles nunca falaram essas verdades para nós. E de repente esses homens aparecem trazendo uma palavra que cria em nosso coração fé, que cria esperança em nosso coração, que cria em nós um despertamento para conhecer quem é Deus. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, essa credibilidade que a palavra tinha naquele tempo, feita pelos apóstolos, ela tem uma fonte interessante, porque essa palavra, ela quando entrava no coração do povo, ela produzia alguma coisa. Olha que coisa interessante. Eu não quero aqui fazer crítica para ninguém, nem apóstolo, nem profeta, ninguém, cada um sabe da sua vida, cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus, mas olha, palavra de Deus na sua boca, ministrada sem credibilidade, não vai adiantar nada. Você pode ser um tremendo pregador. Se você não estiver realmente falando a palavra como ela deve ser ministrada, não tem credibilidade. A sua palavra tem que produzir alguma coisa no coração do povo. Pregador, pastor, apóstolo, profeta, evangelista, você não prega para ser aplaudido. Você não prega para ser uma bênção para o povo. Quando o povo começa a idolatrar você e dizer que você é um bênção, que você prega bem, que você prega melhor, que você prega isso, cuidado. É a hora que você está se aproximando do abismo ministerial para que a sua voz deixe de ser ouvida, porque vai perder credibilidade. A honra, a glória da palavra jamais será sua, jamais será minha. Ela sempre será do Senhor. Era o que os apóstolos faziam. Tudo que eles diziam, tudo que eles pregavam, eles colocavam o nome do Senhor em evidência. O Senhor disse, o Senhor falou. E operavam. Então, essa credibilidade que eles tinham, os apóstolos, gerava no coração do povo uma transformação, às vezes, imediata. É certo que eles conheciam lá a lei, os profetas, mas de repente vem alguém interpretando, dando a palavra de forma diferente. Graças a Deus. Marcos Túlio me assistiu. Ô Marcos Túlio, que prazer te ver aqui. Deus te abençoe, meu amigo. Muito prazer mesmo. Pastor Marcos Túlio, grande amigo meu. Deus te abençoe, meu companheiro. Cosma Ventura também está assim, minha esposa. Aliás, minha esposa tem que assistir aí dela se não assistir. Então, a conversão genuína gerou confiança nos apóstolos. Quando eles começaram a se converter e mudar de vida, e as pessoas notaram, olha, esse pessoal está ouvindo os apóstolos. Aquele camarada ali, aquele outro, aquela senhora, aquela mulher, aquele irmão, aquela família, eles ouviram a palavra dos apóstolos e mudaram. Ou seja, a palavra realmente mudava. Meus irmãos, não era reteté, não. Não era feitiçaria gospel, não. Não era bruxaria gospel, não. Era palavra ministrada. E uma coisa interessante que eu estou enfatizando aqui, não tinha Bíblia, não tinha onde anotar, não tinha onde ler, né? Então, as pessoas ouviam, acreditavam e se transformavam, porque a palavra tinha credibilidade. Você imagine quantas pessoas hoje por aí estão nos púlpitos das igrejas ministrando sem credibilidade. Eu não estou nem falando da falta de unção. Por enquanto, eu estou parado só aqui na credibilidade. Lá na frente, nós vamos chegar no problema da unção. Então, hoje, muitos pregadores sobem aos púlpitos e você nota pela palavra que ele ministra que ele não tem conhecimento do que está falando. Que ele não sabe o que está falando, que você percebe claramente que ele não foi pesquisar, ele não foi ler, ele não foi entender, ele não foi meditar, ele não procurou um dicionário, não procurou uma concordância, não procurou um comentário, nada. Ele apenas ouviu a mensagem de alguém, foi na internet, foi aqui e começa a ministrar. Ou seja, ele não experimentou a palavra que ele está pregando. Ele está pregando sem credibilidade. A palavra tem que ter credibilidade na nossa boca. Você tem que se ensinar, ministrar debaixo de uma unção de mestre realmente. Quando nós falamos essa palavra mestre aqui, nós não estamos falando aqui de um professor que fez pedagogia, nada disso. Professor é professor, uma profissão muito respeitada, muito abençoada, querida, né, que ensina toda a humanidade. Eu estou falando do mestre. O mestre, a matéria-prima dele é a palavra de Deus. O professor ele pode se formar numa faculdade, numa universidade e fazer pedagogia, se especializar, ele já terminou. Mas o mestre da palavra, ele nunca para de estudar. Pastor que não estuda vai perdendo a credibilidade da palavra.
Pastor que ele pode ter 50, 60, 70 anos de ministério, não para de estudar. Se ele parar, ele perde a credibilidade. Quando você vai em Israel, principalmente ali no muro onde tem lá aquela cavernazinha à esquerda, onde ficam os rabinos ali estudando, você entra lá dentro daquela caverna, os rabinos mais velhos costumam ficar por causa da sombra, que tem cadeira, né? É mais fresco. Você percebe que às vezes aqueles homens têm 80, 90 e tantos anos de idade, quase 100 anos de idade, e eles não estão ali só ensinando, estão também aprendendo, estão ainda estudando a palavra. Porque se Deus te concedesse 200 anos de vida, 300 anos de vida, 500 anos de vida, ainda seria pouco para você estudar as Escrituras. Vamos lá. Então essa palavra de credibilidade, ela gerava alguma coisa nele. Então, vou dizer pelo menos a você o que gerava nele. Essa palavra produzia autoridade apostólica, ou seja, os apóstolos pregavam com autoridade. Coisa que muito pregador hoje não consegue mais fazer, pregar com autoridade. Eles pregavam com autoridade, ou seja, uma fortíssima convicção de que eles estavam falando a verdade para o povo e o povo aceitava. Sobre eles também tinha uma unção apostólica, a autoridade. Olha o que eu falei do Salmo 133, o óleo vem sobre a cabeça, né? E depois vai descendo, né? E essa unção vai passando aqui e vai mostrando que aquela palavra não está vindo seca, está vindo ungida. Palavra seca não transforma ninguém. Palavra ungida transforma. A seca, palavra seca. Palavra seca é aquela palavra que não tem unção. Palavra seca não produz nada. Palavra com unção produz. Produzir uma palavra apostólica. Sabe o que é uma palavra apostólica? É uma palavra que nasceu no coração de Jesus Cristo e veio para eles. Eu estou dizendo o seguinte, que eles não pregavam as suas opiniões, não pregavam as suas visões, não pregavam o que achavam, o que pensavam. Eles pregavam o que Jesus tinha pregado, porque ouviram claramente, perfeitamente, quando o Senhor Jesus disse assim, eis que eu envio vocês para ensinarem eu tenho para mostrar tudo que vos tenho ensinado. O que eu ensinei, vocês ministrem, vocês pregam. Não preguem o que vocês pensam, o que vocês imaginem, preguem o que eu ensinei, para ministrar tudo que eu vos tenho ensinado. É isso que vocês vão discipular o povo, né? Tinha o conhecimento apostólico, né? O conhecimento apostólico é o quê? Sabe o que é conhecimento apostólico? Aliás, esse conhecimento apostólico também se aplica a conhecimento pastoral, a conhecimento profético, aliás, o conhecimento dos 5 ministérios. Pastor, apóstolo, profeta, mestre, evangelista. Quando você recebe o ministério do Senhor, a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida não é sair pregando por aí. A primeira coisa que você tem quando recebe o chamado, a ativação, né? Eu sempre explico aqui que o ministério, ele primeiro é escolhido. Ele é escolhido lá no ventre da mãe dele. Quando a pessoa ainda está em formação ainda, Deus já fez o destino profético dele. Então ele já é chamado por Deus. Ainda que ele vá para o mundo, pecar no mundo, não tem problema. Um dia ele vai ser chamado. Ele é escolhido primeiramente, depois ele, lá, quando está aqui vivendo na terra, ele é chamado, recebe o chamado, e quando ele recebe o chamado tem que obedecer, ele entra na igreja, atendendo ao chamado, e logo, na hora de começar o ministério, ele é ativado. Escolhido, chamado e ativado. São os 3 passos que todo ministro tem que dar. Ninguém entra de cabeça, ninguém mergulha aqui e sai pregando. Não é bem assim não. Você primeiro é escolhido. Isso é Deus que faz. Chamado, também é o Senhor. Chamado. Depois você é ativado e começa a ministrar então. A primeira coisa que você tem que fazer quando é ativado, quando é chamado para o ministério, a primeiríssima coisa é você conhecer o seu ministério. Irmãos, eu estou vendo muitos obreiros por aí ministrando, usando apenas o título. Olha, o título, ele não tem importância nenhuma. O que tem importância é o ministério. Então, eu estou vendo aí pessoas que são pastores e não sabem nem o que é um pastor. Eu estou vendo aí mestres que não sabem nem o que é ser mestre. Eu estou vendo aqui apóstolos que não sabem o que é ser um apóstolo. Então, na verdade, você tem que conhecer o seu ministério. Qual é o teu ministério? É para ensinar? Vai ensinar. É para ser profeta? Vai profetizar. É para ser apóstolo? Vai trabalho apostólico. E assim por diante. Conheça o seu ministério. Eles tinham um conhecimento do chamado deles. Nós precisamos entender perfeitamente isso antes de começar a sair por aí, pelo mundo. Vou abrir uma igreja aqui e daqui a pouco você está com 10 mil pessoas. Está tanto você perdido quanto as 10 mil pessoas, porque não tem conhecimento do que é para fazer. Bem, 5. Eles tinham uma revelação apostólica.
revelação apostólica. Ou seja, eles ministravam, tinham que orar, porque também, irmão, não tinha concordância bíblica para os apóstolos, não tinha nada escrito a não ser a Torá para os apóstolos, não tinha um dicionário para os apóstolos, não tinha nada. Ou seja, eles tinham que orar, falar com Deus todo dia para receber uma revelação perfeita de Deus e na hora de ministrar, a revelação desceu sobre ele, né? O caso, por exemplo, de Pedro, que estava ministrando na igreja, chega Ananias, e ele tem a revelação de que havia uma mentira em curso, que havia uma mentira entrando na igreja, teve a revelação do Senhor. Sexto, unidade apostólica. A palavra apostólica, né, o entendimento apostólico, ele produz uma unidade apostólica. Ou seja, ninguém pregava diferente de ninguém, estava todo mundo pregando na mesma direção, do mesmo jeito, da mesma forma. Maurileia, que bênção, Maurileia nos ouvindo, Portugal, minha filha, Deus te abençoe poderosamente, que saudade de você, quero falar contigo qualquer dia, tá? Deus abençoe você, minha filha. Disposição apostólica, havia uma disposição para levar ao ministério. Então, vocês já perceberam que hoje a disposição da liderança, dos líderes, é sempre uma disposição para levantar o seu ministério, a sua igreja, o seu grupo, o seu povo, que eles não entendem que nós vivemos num corpo e devemos viver como corpo, né? Ontem nós tivemos uma situação que tivemos que levantar aqui uma oração para uma apóstola nossa. Imediatamente, quando ela falou comigo da situação, eu sentei aqui e acionei 7 países, 7 nações, 7 lugares onde nós temos obreiros, né? E rapidamente estabeleci o manto das 7 nações. Ao mesmo tempo, eu levantei 7 países, 7 obreiros nossos, igrejas nossas, em 7 países, até na Índia, onde nós temos igreja, graças a Deus, né? Levantamos tudo isso para interceder pela nossa apóstola. Somos um corpo, não é o Paulo Ventura, não é o Evangelho Pleno, não é a igreja A, igreja B, igreja C, não, somos o corpo de Cristo, e quando o corpo está sofrendo, todo mundo entra na batalha, como nós fizemos ontem, e durante 7 dias estamos numa guerra de oração, numa batalha de oração, para ajudar a nossa apóstola a não ser atacada e repreender os inimigos. Corpo é isso. Corpo, quando um sofre, todo mundo tem que sofrer junto também. Amém? Então, essas 7 virtudes respaldavam aquilo que eu falei de perseverar na palavra apostólica, perseverar na doutrina dos apóstolos. Ou seja, o que os apóstolos ensinavam era doutrina, não era reteté, não era emocionalismo, não era um culto onde todo mundo estava, nada disso. Era palavra. Sentavam, ouviam, entendiam e viviam. Sentavam, ouviam, entendiam e viviam. Vou repetir, porque é assim que funciona a palavra do Reino de Deus, né? Você senta ou fica em pé, o problema é seu. Senta ali, você ouve, entende e vive. Senta, ouve, entende e vive. Essa é a fórmula, o desenho estabelecido pelo Senhor para todos nós. Amém, irmãos? Espero que vocês estejam entendendo bem. Provavelmente não vai dar para ensinar tudo, estou vendo o horário aqui, não vai dar, mas eu quero enfatizar cada uma dessas características, eu quero enfatizar. Eu não quero fazer uma live correndo, né? Ele ensinou 10 coisas, não. Ensinou 10 coisas, 10 características e não entendemos nada. Não é isso que eu quero. Eu quero que você entenda cada uma delas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, característica número 1, desenhada pelo Senhor, pelo Altíssimo. Amém? Conhecer o Senhor e seus propósitos através da ministração da palavra de modo intenso e profundo. Guarde bem essas 2 palavras, modo intenso e profundo. É uma das características de uma igreja apostólica, que batalha para implantar o reino de Deus na face da terra. Então, conhecer a palavra. Se você vai para uma igreja que você souber reteté, cai fora, não tem palavra. Só tem manifestação humana, carnal, reteté, grita, fala língua estranha muito para lá e para cá, e tem isso, tem aquilo, tal. Vai para uma igreja onde a palavra esteja sendo ministrada. Vai para uma igreja que te ensine a conhecer a Deus. Vai para uma igreja onde realmente a palavra é viva, é poderosa, é ensinada, muda vidas. É isso que tem que fazer. Vamos lá. Característica número 2, né? Perseveravam na comunhão. Ih, maravilha, essa é poderosa. Deus criou uma igreja para ter comunhão. Nosso Deus desenhou uma igreja para que viva em comunhão. O que é isso? Fundamento de unidade. Eu quero igreja unida. Eu não quero irmãos brigando, eu não quero irmãos se desentendendo, eu não quero irmãos querendo engolir um ao outro. Eu quero uma igreja onde tenha comunhão. A palavra comunhão em grego, koinonia, onde tem koinonia.
onde tem comunhão, onde todos possam se amar. Vocês têm que perseverar na comunhão. Atos 2,42. Nós estamos no mesmo texto. Tão importante quando perseverar na palavra é perseverar em plena comunhão uns com os outros. A comunhão facilita o aprendizado. Ou seja, quando nós estamos nos amando na igreja, os teus ouvidos parecem que se tornam mais sensíveis a ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você sabe que nós ouvimos, biologicamente falando, nós ouvimos com o ouvido, mas espiritualmente falando, nós ouvimos com o coração, né? Não sei se você já sabe disso, né? Biologicamente, Deus nos deu um ouvido para transmitir para o cérebro o que nós estamos ouvindo, mas espiritualmente falando, é o nosso coração que ouve. Quando o irmão está brigado com o outro, está com raiva do outro, está chateado com o outro, ele vai na igreja, olha para a cara do irmão, é produzido aquele ressentimento, aquela mágoa nele, e o coração dele se torna surdo. Amém? Entendeu o que eu falei? Quando o irmão está sentado na igreja, ele olha para a cara, para o rosto de um irmão, que ele não gosta dele, que tem um problema qualquer com ele, o coração dele se torna surdo, a palavra não entra porque ele tem um problema. Então, para ouvir, para ter um coração com os ouvidos abertos, você tem que estar gozando de plena comunhão com todos os seus irmãos. Irmãos, é muito forte. É uma pena que os pastores tratem isso de modo superficial. O irmão está chateado com a irmã fulana de tal e o pastor não faz nada. Deixa para lá, é assim mesmo, é temperamento, é personalidade, é isso. Não, é falta de conhecimento da palavra mesmo. Então, quando a pessoa tem ressentimento, tem mágoa, tem raiva um do outro, quando ela fica se mordendo, quando ela fica pensando em... Leonor, pastora Leonor Quima, lá de Teresópolis, que prazer te ver aqui, minha pastora. Há muito tempo que você não fala comigo, mas você entra em contato comigo, tá? Quero mandar uns estudos bons para você. Deus te abençoe, minha filha. Você e sua irmã, Ivone. Então, quando nós estamos no culto e o nosso coração está amargurado com alguma coisa, nosso coração é surdo. Todo coração de cristão amargurado é coração surdo. Não entende nada, não ouve nada, não conhece nada da palavra de Deus. Irmãos, eu sei que nessa live aqui, nessa transmissão, você está ouvindo verdades que você nunca ouviu em lugar nenhum. Mas isso é verdade. Coração ressentido é coração surdo, não ouve a palavra. Então, permanecer na comunhão. A comunhão facilita o aprendizado, porque o aprendizado você ouve com o coração e completa. A comunhão fortalece as juntas e ligaduras que dão flexibilidade aos membros do corpo, né? A palavra comunhão, que no grego é koinonia, tem dois aspectos distintos, né? Que se completam para formar a comunhão perfeita. A comunhão, a koinonia, tem dois aspectos que eu vou dizer agora quais são, para formar a comunhão perfeita. Um deles, o sentido é de radicalizar a amizade. Comunhão é uma amizade radical. Comunhão é uma amizade que você faz tudo pelo seu amigo, pelo seu irmão. Comunhão é uma palavra que diz radicalize o seu amor, o seu sentimento por aquele a quem você ama. E o outro é desenvolver a visão e os objetivos comuns. Se eu ando em comunhão com uma pessoa, é porque eu radicalizo essa amizade, eu fortaleço a amizade e o que ela deseja, eu desejo também. Se ela tem um projeto, se ela apresenta um projeto, eu vou ajudá-la, eu vou abençoá-la, eu vou entrar com ela, eu vou fortalecê-la, eu vou fazer com que ela alcance o seu objetivo. Na hora que ela alcança o objetivo dela, eu me sinto alegre. Que maravilha! Como é bom você apoiar o seu irmão, o seu amigo que está num projeto. Mas ao contrário do que eu estou falando, é o que você vê em muitas igrejas por aí. Quando o irmão vai contar um projeto da igreja, quando ele vai dizer que vai abrir uma empresa, um negócio, que ele vai ganhar muito dinheiro, que ele vai ser abençoado, tem pessoas, não estou dizendo que são todos, pelo amor de Deus, mas tem pessoas que ficam com inveja dele, que já vem para cima dele e diz assim, isso não vai dar certo não, porque meu tio já tentou, minha mãe já tentou, eu já tentei, não deu certo. Isso que você está falando, não vai dar certo. É melhor você mudar de ideia. Roubadores de sonho, destruidores de sonho, em vez de ajudar, em vez de apoiar, em vez de levantar, em vez de dar apoio, ele, pelo contrário, ele faz tudo para botar para baixo. Ou seja, é uma pessoa que não sabe que comunhão é desenvolver a visão e os objetivos comuns. Se o meu irmão tem um sonho de vitória, eu vou ajudá-lo a realizar o sonho dele. Se o meu irmão tem um projeto que vai ser uma bênção para ele, eu vou ajudá-lo a estabelecer esse projeto. Eu, Paulo Ventura, tenho feito isso com muita gente na face da terra, tenho ajudado muita gente, porque eu sei o que é comunhão. Comunhão é eu fazer o meu irmão ser vitorioso.
A vitória, mas a vitória é sua. Não, a vitória é dele, a vitória é seu dele, eu me alegro também. Por isso a Bíblia diz que devemos chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Eu posso garantir para você, nesses anos todos que eu tenho de experiência ministerial, e já se vão quase 50 anos, eu posso dizer com autoridade, é muito mais fácil chorar com os que choram do que sorrir com os que sorriem. Por quê? Se um irmão, um parente de um irmão da igreja morre, você vai ao cemitério, você dá suas condolências, você o abraça, você o apoia, você o ajuda, você ora com ele, se ele chora, você chora também. Isso é muito fácil. Mas quando o irmão na igreja tem uma vitória maravilhosa, recebe uma bênção poderosíssima, né? Em vez de você sorrir com ele, você já se afasta, não vou me aproximar não, que ele pensa que eu quero roubar a bênção dele. E você mesmo começa a criar no seu coração um afastamento. Ou seja, você não entendeu o que é perseverar na comunhão. Chora com os que choram e sorri com os que sorriem. Se alguém está triste, fica triste com ele. Se alguém está alegre, fica alegre com ele. Amém? Então, se duas pessoas não forem possuídas por uma forte amizade, isso é, leal e baseada na verdade, não poderão estabelecer jamais em suas vidas a mesma visão e o mesmo objetivo. Ou seja, se duas pessoas não tiverem uma comunhão perfeita na presença de Deus, eles não vão conseguir estabelecer seus objetivos comuns. A comunhão, irmãos, não nasce do nosso entendimento, do nosso pensamento. A comunhão nasce quando estamos na presença de Deus, Ele nos abençoa. Amém? A Bíblia fala assim lá em Amós, capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos, se não houver acordo entre eles? Como poderão duas pessoas terem comunhão se andarem em desacordo? Se tiver desacordo, não tem comunhão, não poderão andar juntos. Então, a palavra koinonia é um dos fundamentos do reino de Deus e que está sendo implantado pela igreja. Eu vou te dar uma explicação aqui, aliás, eu vou te explicar mais à frente. É sobre a unidade, a comunhão, quando os gregos, né, falavam essa palavra não é uma palavra hebraica, é uma palavra grega. Eles davam a intenção de que a unidade é a única fórmula de você vencer qualquer obstáculo na vida. Na cabeça dos filósofos, na cabeça dos grandes filósofos, a unidade ela tem que ser perfeita para que possa trazer você numa vitória. Mas na frente eu vou explicar isso, porque tem um item aqui, uma das características aqui é para falar sobre isso. Amém? Vamos à frente, tem muita coisa para falar aqui sobre comunhão. A falta de unidade e a quebra da comunhão na igreja interrompem a caminhada, anulando um dos seus fundamentos e impedindo o cumprimento do propósito divino. Ou seja, um dos fundamentos, que é a unidade, fundamento da unidade, quando existe uma quebra de comunhão, uma quebra de amor, quando existe aí um problema sério entre dois irmãos, a unidade é rompida, e quando a unidade é rompida, a caminhada do ressentido, do magoado, daquele que está com o coração magoado, ressentido, irado, a caminhada é interrompida. Então, uma coisa interessante, que você vê, por exemplo, um pastor que é muito abençoado, ele prega, a igreja dele está prosperando, seu ministério é uma bênção e tal, de repente é um problema qualquer, e por causa desse problema, ele cria o ressentimento do coração. Ora, ele é um pastor chamado por Deus, ele tem que conhecer a palavra, ele não pode se deixar contaminar por nenhum ressentimento. Mas quando ele quebra a comunhão com alguém, o que acontece? O ministério dele para, ele não consegue mais avançar. Como é que Deus vai abençoar um pastor que está ressentido e magoado? Como é que Deus vai abençoar um apóstolo que está com o coração cheio de ira, cheio de contenda, cheio de ressentimento contra os seus companheiros? Irmãos, a palavra não é só para a ovelha, não. A palavra não é só para os membros da igreja, não. A palavra também é, com certeza, para aqueles que estão em cima do púlpito. Se você ministra uma coisa e você não está vivendo, a sua palavra volta para a característica número 1, já perdeu a credibilidade. Então, se a tua ovelha, se o membro da tua igreja sabe que você é um apóstolo, que prega muito bem, que sorri para a igreja, fala muita coisa boa, mas se ele sabe que você tem mágoa de um outro companheiro seu, de outra igreja, de qualquer lugar, esse membro da igreja não vai acreditar em nada do que você diz. Ele prega, mas não vive, perde a credibilidade. Se perde a credibilidade, ninguém vai perseverar na sua palavra. Então, tome cuidado, porque uma quebra de comunhão interrompe a caminhada para. Aí tem pastores que têm ministérios abençoadíssimos, estão parados. Tem pastores que hoje estão sofrendo de problema de depressão. Olha,
Deixa eu falar uma coisa para você muito importante, muito interessante. Quando a depressão é orgânica, quando ela vem de um problema biológico, físico, nós entendemos que é uma enfermidade. Nós entendemos que é um problema que você tem que procurar um médico, tem que procurar um psicólogo, tem que procurar alguém que possa lhe ajudar. Não é vergonha, não, pastor, procurar psicólogo, não, você tem que procurar mesmo. Se é um problema orgânico, se é um problema que você vai depender de um tratamento médico, você tem que realmente buscar ajuda médica. Se a depressão é um problema espiritual na sua vida, porque você está fraco, está aceitando intrigas, confusões, dificuldades, se o problema não é biológico, se o problema não é orgânico, se o problema não é do seu corpo, se não é psicossomático, se o problema é espiritual, toma cuidado, porque você vai interromper sua caminhada. E aí você vai cair em depressão, daqui a pouco está subindo do púlpito, em vez de pregar a palavra de Deus, começa a desabafar. Começa a usar o púlpito como se fosse uma trincheira, onde você tem um fuzil atirando em todo mundo. Não, a palavra não é para magoar, não é para ferir, não é para humilhar. A palavra é para edificar, para construir, para levantar. É para isso que serve a palavra. Para botar a igreja para cima, para botar a igreja no caminho, na direção, para colocar a igreja nas mãos do Senhor e não para assistir desabafo de ninguém. Então, se você tem esse problema, aí você vai ter que procurar um companheiro, um colega para conversar, abrir o coração e juntos orar e restabelecer a comunhão na sua vida. Amém? A hora está passando, vamos lá. Número 3, característica número 3, nem sei se vai dar para dar as 5 hoje. Número 3, perseveravam no partir do pão. Que coisa maravilhosa! Essa explicação aqui é profunda, é tremenda, é uma revelação maravilhosa. Perseveravam no partir do pão. Olha que coisa interessantíssima, porque você já ouviu em muitos lugares que essa expressão partir do pão é que todos os dias eles faziam a ceia. Todos os dias tinha uma ceia em algum lugar. Olha, vamos prestar atenção bastante no texto e no seu contexto para ver o que realmente era essa expressão partir do pão. Ao contrário do que muitos líderes ensinam em suas igrejas, esta expressão partir do pão não era a ceia como nós já temos hoje nas nossas igrejas. Não era a ceia, ou Santa Ceia, ou da forma que você queira falar. A expressão partir do pão fazia parte da cultura e dos costumes judaicos, que usavam os momentos da refeição para conversar e tratar de assuntos pessoais ou até assuntos de negócio. Então, o sentar, o comer, o partir do pão era para tratar de algum assunto, era para conversar alguma coisa, talvez até um negócio que eles fossem criar, era para isso que servia, né? E vou te dar uma explicação interessante. Você já viu lá no livro do Apocalipse que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Que palavra maravilhosa! Você sabe que essa explicação, esse entendimento, eu aprendi quando eu estava estudando francês, e peguei um livro francês e comecei a ler um livro francês chamado Oração, Prière, em francês. E ali está uma explicação interessante, que essa expressão fazia parte da cultura judaica, porque em Jerusalém, ou nas terras judaicas, os caminhos eram muito estreitos, muito apertados, então uma casa ficava bem próxima uma da outra, e não tinha janela como tem hoje, que você fecha, tranca a janela e tal, era quase tudo aberto, você ouvia muita coisa. O Senhor está ensinando o seguinte, que se eu tiver alguma coisa para tratar com alguém, ele durante o dia, ele já avisava a pessoa: hoje à noite eu vou cear contigo, hoje à noite eu irei em tua casa, porque eu tenho um assunto a tratar com você. Então, a pessoa que ia receber o anfitrião, ele já ficava esperando que alguém batesse na porta. E essa pessoa que chegava, que tinha avisado ele que ia, ele chegava durante a noite para não chamar a atenção dos vizinhos, para que os vizinhos não ficassem aí prestando atenção na conversa e querendo saber de que se tratava. Então, a pessoa que chegava só ia bater uma vez e não ia bater fortemente, ia bater suavemente, suavemente. E o anfitrião, ele era obrigado a ficar ligadão na porta para ouvir as batidas suavemente. E só havia uma batida, só a pessoa ia embora. Então, ele tinha que estar ligado. Quando a pessoa batesse suavemente, ele abria a porta, a pessoa entrava. Então, os dois se sentavam lá para comer, sentavam lá onde tinha que sentar. E aí, quando a expressão eu cearei com ele, eu revelarei, eu falarei, eu me abrirei com ele, cearei com ele, e ele ceará comigo.
Ora, é claro que se você está comendo com uma pessoa em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer restaurante, se você está no almoço, você está comendo e a pessoa também está comendo. Mas nesse texto, o Senhor fala, eu cearei com ele e ele comigo. Ou seja, eu me abrirei com ele, me revelarei para ele e ele também se revelará para mim. Então, o que o Senhor quis dizer assim, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, eu contarei meus segredos para ele, ele contará o segredo dele para mim e depois vai embora e os vizinhos não escutaram, ninguém tomou conhecimento dela. Então, por isso que a Bíblia nos ensina a ficar sempre atento, porque qualquer hora dessa o Senhor vai bater na tua porta, vai bater suavemente, só vai bater uma vez. Se você não entender, não prestar atenção, ele vai embora. Amém? Então, essa explicação fazia parte da cultura judaica, a comida. Então, o partir do pão era uma expressão diferente daquilo que nós imaginamos na Santa Ceia. Nós estamos estudando a igreja do primeiro século, né? Então, você entenda que Jesus Cristo, ele disse assim, eu sou o pão. Eu, Jesus Cristo, sou o pão da vida, né? Quando os cristãos começaram a ministrar, começaram a desenvolver a igreja, eles começaram a ser perseguidos. Então eles não podiam falar claramente para onde iam. Você se lembra que na igreja primitiva tinha o símbolo do peixe, né? Quando um cristão queria se identificar com outro e não podia falar porque tinha gente perto ouvindo, ele pegava o cajado dele, a vara dele, desenhava um peixe no chão. Quando ele desenhava um peixe, a pessoa que estava observando ele desenhar sabia que ele era um cristão e depois ele apagava com o pé, né? Tinha o desenho da âncora, tinha vários códigos que os cristãos se identificavam com o outro. Você está vendo meu bigode aqui, ó? Meu bigodinho aqui, já branquinho por causa da idade? Na igreja primitiva, o bigode foi inventado pelos cristãos. Talvez você não soubesse disso, vai saber agora. O bigode foi inventado pelos cristãos no primeiro século, porque eles queriam se identificar. Então, o que eles faziam? Eles raspavam a barba e deixavam o bigode aqui assim e uma parte aqui embaixo, formando como se fosse uma cruz. Ou seja, não era uma cruz porque o judeu não aceita a cruz, mas é como se fosse um T, o bigode aqui em cima e aqui assim puxando para baixo. Então, esse bigode com o cavanhaquezinho aqui dizia que aquela pessoa também era cristã. Então eles se identificavam. O problema é que os incrédulos viram aquela moda e começaram a gostar também. Então os incrédulos também passaram a deixar o bigode e criar o cavanhaquezinho. Aí, resultado, estragou o código, a senha entre os cristãos, né? Então tinham várias senhas. Uma dessas senhas era exatamente partir o pão. Partir o pão, o que é? Repartir Jesus Cristo. Para onde você vai? Estou indo partir o pão. O soldado romano, os incrédulos, podiam ouvir essa expressão que pensavam, imaginavam que ele ia apenas comer na casa do seu amigo. E, na verdade, partir pão, eu estou indo para o culto. Era o que queria dizer. Você vai para... vou partir o pão na casa do irmão Samuel, na casa do irmão Joel. Eu vou partir na casa de Ben Yosef. Então, era, na verdade, um código que diz assim, estou caminhando para o culto. Ele ia embora, quando ele dizia que ia partir o pão, a pessoa ia atrás dele. Daqui a pouco tinham várias pessoas reunidas, partindo o pão. Partindo quem? Jesus Cristo. É claro que nessas reuniões eles comiam também. Por quê? Botavam lá comida, todo mundo comia, porque a cultura judaica diz que quando você encontra com alguém, tem que comer. Né? A comida é um símbolo de honra, é um símbolo de negócio, é um símbolo de entendimento, é um símbolo de compartilhamento. Você vê lá no Antigo Testamento, quando Deus enviava um anjo para dar uma mensagem aqui na terra, a primeira coisa que a pessoa fazia, que é receber mensagem, a primeira coisa era fazer comida, né? O anjo foi falar com Gideão, aí Deus espera aqui que eu vou fazer um cabrito para nós e tal. É claro que o anjo não ia comer cabrito, mas ele botava lá o cajado dele e assava tudo, queimava tudo como sendo um recebimento de que ele aceitou a oferta ministrada a ele. Por quê? Porque o anjo foi enviado por Deus e Deus tinha que ser honrado. Todo mundo que recebeu a mensagem de Deus tinha que honrar aquele que levava a mensagem. Né? Então, partir o pão, na verdade, era um código que diz assim, estou indo para o culto. Estou indo para o culto da casa de fulano de tal. Estou indo partir o pão, estou indo partir o pão. Quem era esse pão? Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, vou compartilhar, vou falar de Cristo. Então as pessoas já entendiam isso, não era simplesmente a ceia. É claro que havia os dias que havia ceia, mas nem todo dia tinha lá a ceia. Na verdade, tinha comida. A comida sempre tinha, porque era uma cultura deles. Se o soldado, por exemplo, entrasse numa casa onde estivesse tendo um culto naquela hora, ele ia observar que estava todo mundo comendo. Aí o soldado, está todo mundo comendo, ninguém está fazendo culto aqui, está comendo. Só que a comida deles era um culto, na verdade, né? Era o partir do pão. Então, hoje nós
imaginamos, pensamos, criamos, gostamos, inventamos que você cultuar a Deus sozinho, você também pode cultuar, que não tem problema nenhum. É claro que você, onde estiver, você pode cultuar a Deus sozinho. Se você estiver num deserto, numa floresta, você pode cultuar. Mas se você estiver perto de um irmão, perto de alguém, por que não compartilhar juntos? Por que não cultuar juntos? Por que não fazer como tem que ser feita a reunião? Por que não partir do pão? Por que você não compartilha junto? Por que você tem uma revelação e não divide com o outro? Por que você tem uma revelação e guarda só para você? É para ser compartilhada, é o partir do pão. Então o cristianismo foi concebido dentro da cultura judaica, né? Então esses costumes que eles tinham faziam parte da cultura deles. Eles usavam todas as ferramentas que eles tinham para cumprir o propósito divino. E um desses era exatamente estar juntos, né, e partir do pão. Então eles perseveravam no partir do pão. Olha que interessante, hoje tem gente que mesmo tendo templos abertos por aí, muitas igrejas abertas por aí, eles insistem em dizer que nós não precisamos de templo, não precisamos de igreja. E eles se recusam ao templo. Tem cristão que você é crente de que igreja? Sou da igreja de Cristo. Ah, tudo bem, todos nós somos da igreja de Cristo. Mas qual é a igreja que você frequenta? Quais são os irmãos que você abraça? Quais são as pessoas que estão em comunhão contigo? Não, não vou na igreja porque na igreja só tem hipócrita, só tem gente errada, que o pastor está errado. Aí você começa a achar defeito, para justificar uma posição sua que também é errada. A Bíblia diz, não se afastando da nossa congregação, como é costume de alguns. Você vai ver na Bíblia que Jesus Cristo, todos os dias, ele ia ao templo. Todos os dias Jesus ministrava no templo. E tem pessoas que não querem ficar em casa. Eu em casa, com a minha família, estou muito bem. Então continua bem, mas não critique quem está indo à igreja, tá? Deus te abençoe poderosamente, mas deixe de ser um crítico daquilo que Deus estabeleceu. Então, na verdade, a igreja se reunia nas casas, e era nessas ocasiões que sentavam para comer, estudar a palavra, orar e adorar a Deus e usufruir da comunhão uns com os outros. Eles iam ao templo para ouvir os apóstolos, saber das notícias, receber instruções, orientações, né? E também para serem doutrinados dos fundamentos bíblicos, eles iam na sinagoga. Só que não podia todo mundo, que a sinagoga não eram grandes como as de hoje, não havia sinagoga para 1.000 pessoas, não havia sinagoga para 10.000 pessoas. Agora eram templos pequenos, né? Não havia lá o púlpito central, havia lugares para sentar, todo mundo sentava ali. E na sinagoga você podia falar e alguém interromper você. Você não era o pregador único, não. Uma pessoa podia levantar a mão, eu quero falar também. E falava, e assim eles trocavam ideias e iam sendo doutrinados. Então, também era para serem doutrinados nos fundamentos bíblicos e no entendimento das verdades proféticas, proferidas ao longo da história de Israel. Mas a vida da igreja, que é isso que eu quero dizer, eles iam nas sinagogas para ouvir a palavra e levar para casa. A vida da igreja era desenvolvida nas casas que se transformavam em templos provisórios, né? Porque hoje o culto é aqui na casa do irmão Salomão. Aí fala assim, amanhã nós vamos partir o pão, vamos partir o pão na casa de Lázaro. Então todo mundo ia para a casa de Lázaro. No dia seguinte vai para onde? Vamos partir o pão aonde? Da casa de Lázaro. Então ela se movimentando. Hoje é praticamente impossível fazer isso devido às distâncias e devido que as casas hoje também têm suas dificuldades físicas. Não havia em Jerusalém vários endereços de igreja. Você não perguntava a ninguém em Jerusalém, onde é a igreja? Onde fica a igreja? A igreja em qualquer lugar, está lá. Em horários ou dias da semana programados para culto. Isso nunca passou pela cabeça dos apóstolos e dos crentes. Até porque em Jerusalém só havia um templo e este nem tinha espaço físico para receber tanta gente como já havia naquela ocasião. E nem era para isso, né? Então, Jesus se apresentou como o pão da vida. E o partir do pão era compartilhar Jesus Cristo, falar de Jesus Cristo. Então, quando você vai para uma reunião, você está partindo o pão de casa em casa, né? Pregar em todas as casas. Está escrito lá, em João 6:48. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Isso é João 6,35. Agora, 6,41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Os judeus não acreditavam. E João 6,48, fala, eu sou o pão da vida. Então, o partir do pão era partir de Jesus Cristo, compartilhar, dividir, distribuir Jesus Cristo por todas as casas. Bem, por essa declaração de Jesus, a expressão partir o pão na igreja primitiva ganhou um sentido espiritual e passou a configurar as relações dentro da comunidade como se fosse um código onde o significado real seria falar de Jesus ou compartilhar Jesus. Observe lá o versículo 46 de Atos 2:46,
onde Lucas escreve: partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições. Olha só, partiam o pão, que era o pão de Jesus Cristo, falava de Jesus Cristo, e tomavam suas refeições. Além de compartilhar o pão que era Jesus Cristo, eles também comiam a sua comida física natural, sem problema. Obviamente, eles faziam a ceia do Senhor em algumas reuniões. Quando Jesus, reunido com seus discípulos, realizou a chamada última ceia, né? Um dia antes da Páscoa, ele separou o pão e o vinho. Quando ele fez a última ceia, ele separou o pão e o vinho, como elementos da renovação da aliança. Na sua última ceia havia cordeiro, eles comiam, havia refeição, enfim, havia mesa completa, né? Nós imaginamos, às vezes, quando fala tomou o pão, tomou o vinho, nós imaginamos que a última ceia foi uma ceia, aquela ceia antes, né, do quadro que a gente conhece, que tem Jesus Cristo com 12 apóstolos sentados numa mesa, né? Para falar a verdade, naquele tempo nem tinha aquele tipo de mesa, nem tipo de cadeira ainda, né? As casas não comportavam aquilo, estavam sentados no chão, né? Uma mesinha talvez de uns 30 centímetros de altura, sentados ali, né? Jesus sentado no meio, da esquerda para a direita em volta da mesa, era por idade, né? Então o mais velho estava aqui à esquerda, ia diminuindo a idade até chegar aqui em João, que ficou à direita dele, porque João era o mais novo. Então estava ali todo mundo sentado, respeitando a idade de cada um, né? E naquela ceia havia mulheres, havia homens, havia crianças, havia todo mundo, porque a ceia do judeu não é feita sem a família. Ele não faz assim individual, o judeu não vai para a ceia sozinho, não, eram as famílias reunidas. A questão que ficou configurada no meio dos 12 é porque o assunto ali era o assunto da despedida, né? Da renovação da aliança. Estava sendo feita a renovação da aliança, né? Uma nova aliança contigo. Tem pessoas que dizem nova aliança, que a velha passou, que acabou, que foi quebrada, foi rompida. Na verdade, a palavra ali é uma renovação. Jesus Cristo não estava criando outra aliança diferente da que tinha sido estabelecida. Deus não muda, Deus confirma suas alianças. E Jesus Cristo estava ali para dizer assim: olha, eu vim aqui para dizer para vocês que tudo que meu Pai falou está valendo. Então, vamos continuar aqui dessa forma, dessa maneira, né? Então, está escrito aqui: enquanto comiam, olha o que diz o texto, estou lendo Mateus 26, enquanto comiam, nessa ceia, enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Ele não tomou o pão, tomou um pão que estava ali. E abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir também tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Ou seja, ele pegou não todos os cálices, ele pegou um cálice. E naquela mesa, meus irmãos, havia vários cálices. Preste atenção, cada um tinha o seu cálice, mas ele pegou um cálice, esse cálice ele abençoou, este cálice, e deste cálice ele mandou beber. Foi deste cálice: beba desse daqui, não bebo de você não, beba desse aqui porque é o que eu estou bebendo. Eu abençoei, esse cálice aqui está abençoado, bebei dele todos, porque isto aqui é o meu sangue, eu estou abençoando como sendo o meu sangue, o sangue da nova aliança, ou da renovação da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados, né? Ou seja, tinha outras comidas ali, tinha outras coisas ali, e eles fizeram isso. Mas na hora da ceia principal, da despedida, ele fez isso. Veja que quando a igreja começou a viver os ensinos de Cristo, a ceia não ficou restrita somente à Páscoa. Pelo contrário, agora bastava ter uma reunião, e quando adorava a Deus e sentiam a glória de sua presença, fazia a ceia completamente desprovidos de qualquer sentimento ou de pressões religiosas. Ô, irmãos, maravilha, né? Hoje tem gente que fala assim: fulano não tomou a ceia este mês. Ah, será que ele tomou porque está em pecado? Ele deve estar em pecado. Olha, você já está julgando que está em pecado é você. Quando você julga o seu irmão porque não pôde a ceia por um motivo qualquer, um motivo pessoal dele, é problema dele. Por que você que tomou a ceia em consideração já está julgando o irmão? Quando você começa a julgar o irmão achando que ele está em pecado, achando que ele tem problema, você é o pecador. Você, juiz sem credencial, você é o juiz que está julgando. E a palavra diz que com a mesma medida que você está julgando o irmão, um dia você vai ser julgado também, né? Então, essa ceia aí era a ceia, era o compartilhar, era a bênção. Essa última teve esse ingrediente onde estavam todos comendo, as famílias todas reunidas, né? Vamos lá, então compartilhar o pão não deve ser encarado como um preceito meramente religioso,
compartilhar o pão é o fundamento da igreja apostólica. Ou seja, eu estou aqui agora ministrando essa palavra e vocês estão do outro lado ouvindo. Sabe o que nós estamos fazendo, eu e vocês? Estamos compartilhando o pão. Estamos hoje, nessa manhã, partindo o pão. Isso é partir o pão. Eu pego a palavra de Jesus Cristo, a palavra do Senhor, ministro para vocês. Estamos compartilhando. Hoje estamos partindo o pão. Nós estamos em plena comunhão. É claro que tem gente aí que entra, não gosta, vai para outro, muda de canal e tal. Não tem problema. Mas quem está ouvindo está compartilhando o pão comigo. Eu estou compartilhando o pão com vocês. Nós juntos, nesta manhã, estamos fazendo o que a igreja primitiva fazia. Compartilhar o pão. Então, compartilhar o pão é fundamento da igreja apostólica e deve ser feito sem máscara e com muita alegria e singeleza de coração. É assim que trazemos a presença de Deus à igreja. Meus irmãos, a hora passou, eu não percebi, temos que encerrar. Eu só falei de 3 características, eu pensei em dar pelo menos 5, não deu certo, não deu tempo, mas não tem problema. Terça-feira, 17 horas, estaremos aqui novamente, depois da manhã, terça-feira, às 5 horas da tarde, estamos aqui. Eu não faço transmissão toda hora, a qualquer momento, não. Eu faço bem regulamentado horário. Domingo, 10 horas da manhã, terça-feira, 17 horas e sexta-feira, 17 horas. Nesta semana que passou agora, da sexta-feira da Paixão, nós fizemos na quinta, avisamos na terça que foi na quinta, né? Mas a nossa transmissão é domingo, 10 horas da manhã, terça e sexta, 5 horas da tarde. São as 3 transmissões que eu faço. Estou preparando para vocês aí um pacote com 10 estudos gravados, estudo pequeno, entre 5 e 7, talvez 5 minutos e 10 minutos. Curtinho para você. Estou preparando, eu e o Cláudio, e talvez essa semana eu já comece a liberar, né, um pacote, uma playlist com 10 estudos para você assistir enquanto está tomando café. Assistir enquanto você estiver no ônibus, né? É rapidinho, você vai entender muita coisa boa que nós temos. Estudos curtos, com 10 estudos por pacote. Durante o mês, você vai receber 4 playlists com 10 estudos. São 40 estudos que você vai receber para a sua edificação e para a sua bênção. Estou cumprindo a palavra do Senhor que diz assim: alimenta o meu povo. Estou fazendo isso, em nome de Jesus, amém? Bruni Hero, está assistindo? Graças a Deus. Deus te bendiga em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, eu vou parar por aqui na terceira característica. Na terça-feira eu vou continuar, tá? E se der, eu já vou antecipar esse estudo para vocês lerem em casa e me acompanhar depois aqui no vídeo, tá? É porque eu estou devendo 2 estudos para vocês e eu estou aqui formatando para mandar para todos vocês. Eu sei que estou devendo e vou pagar em nome de Jesus, amém? Sejam todos abençoados nesta manhã, Deus possa guardar e consolar o coração de vocês que nos assistiram, pessoal lá dos Estados Unidos, Deus abençoe, né? Márcio, Vitor, pessoal de Portugal, né? Eu tive o prazer de ter a Maurileus com a gente aqui também, Deus te abençoe, minha filha, muito poderosamente, né? Nosso irmão dos Açores, nosso irmão da Índia, né? Suresh, diga, God bless you, Suresh, God bless you, amém. E também lá em Boston, no Canadá também, pessoal que está assistindo, graças a Deus, pessoal do Peru, do Equador, da Colômbia, de Porto Rico, meu Senhor, pela Argentina, do Paraguai, do Uruguai, e muita gente assistindo, e no Brasil também, pessoal de Manaus, pessoal do Sul, pessoal do Norte, pessoal de Sergipe. Deus abençoe a todos, amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco, Cláudio vai baixar, vai formatar, e daqui a pouco já estarei distribuindo através do YouTube essa mensagem para vocês na sua íntegra, para vocês serem abençoados e guardarem em nome do Senhor Jesus. Amém? Oremos então. Senhor meu Deus, nós oramos a Ti agora, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor e a Tua bondade. Ministramos a Tua palavra com o coração amado ardendo, coração queimando de alegria, sabendo que Teu Espírito Santo está usando esta palavra para abençoar muitas e muitas pessoas que estão ouvindo. Portanto, Pai, eu te peço novamente, se alguma palavra eu ministrei aqui que estava errada, que não foi da Tua vontade, que estava em desacordo, me perdoa, meu Pai, me perdoa, porque não foi a minha intenção, e deleta no coração e na mente deles. Que fique somente as palavras que realmente
realmente vieram do céu para este povo. É o que eu te peço, meu Pai. E toda a honra e toda a glória desta transmissão pertence a Ti. Eu entrego 100% de toda a honra, de toda a glória da transmissão dessa palavra para Ti. Tu és o único digno de receber e é a Ti que eu entrego a honra e a glória em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês poderosamente e até depois da manhã, terça-feira, estaremos juntos aqui novamente em nome do Senhor Jesus. Um grande beijo para vocês e que tenham um domingo abençoado, uma Páscoa abençoada na presença do Eterno, em nome do Senhor Jesus. Até terça, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus.